destaca agora a entrevista de Lula ao Jornal Nacional. Depois do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro e de Ciro Gomes participarem da sabatina no Jornal Nacional, nesta quinta-feira foi a vez de Lula ir à Rede Globo. O petista foi o candidato que mais recebeu espaço dos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcelos. Quase sem interrupções, Lula falou por 30 minutos e 16 segundos, o que representa 75% do tempo dos 40 minutos previstos. Bolsonaro foi o que menos conseguiu falar e o que mais foi interrompido. Foram apenas 24 minutos de fala do presidente. Apesar da mobilização dos petistas para tentar bater o recorde de audiência obtido com a entrevista do chefe do executivo na última segunda-feira, Lula ficou mais de um ponto abaixo dos 32,6 de média de Bolsonaro. O primeiro questionamento feito a Lula foi sobre os escândalos de corrupção. Na resposta, ele fez ataques fortes ao Ministério Público. Você não pode dizer que não houve corrupção se as pessoas confessaram. O que é mais grave é que as pessoas confessaram e por conta das pessoas confessarem ficaram ricos por conta de confessar. Ou seja, foi uma espécie de uma delação premiada. Você não só ganhava liberdade por falar o que queria o Ministério Público, como você ganhava metade do que você roubou. Ou seja, o roubo foi oficializado pelo Ministério Público, o que eu acho uma insanidade e uma aberração com esse país. O Ministério Público queria pegar 2,5 bilhões para eles, criar um fundinho para eles. O petista também confessou acesso às investigações e ações da Polícia Federal durante gestões do PT. Oh, Renata, você se lembra que em 2005 a Polícia Federal, eu estava na Índia, a Polícia Federal foi na casa de um irmão meu, esse que morreu quando eu estava preso, sabe? Esse cara ganhava R$2.900, aposentado na prefeitura, a Polícia Federal invadiu a casa dele. E eu sabia antes. E classificou o governo Dilma Rousseff como excepcional, e ele tentou justificar medidas do governo. A Dilma fez um primeiro mandato presidencial extraordinário, porque a crise se agravou, a crise internacional, e mesmo assim ela se endividou para poder manter as políticas sociais e para poder manter o emprego em 4,5%. Por fim, Lula falou de MST e dos agricultores brasileiros, insinuando que as invasões do Sem Terra eram uma estratégia dos donos da propriedade. O petista também os acusou de serem fascistas e favoráveis ao desmatamento. Tinha hora que eu achava o seguinte: o Sem Terra acho que está fazendo favor para os fazendeiros, porque está, sabe, invadindo a terra para o governo pagar. Agora, antes da gente abordar um pouquinho mais sobre o Sem Terra, é preciso fazer esse esclarecimento, porque como o senhor colocou, parece que o setor do agronegócio não tem a ver, é contrário, faz oposição ao meio ambiente sustentável. Nossa luta contra o desmatamento faz com que ele seja contra nós. Sabe, é isso? Mas agronegócio e meio ambiente caminham juntos. Eles são contra o agronegócio, sabe, que é fascista e direitista, porque os empresários sérios que trabalham no agronegócio, que tem comércio com o exterior, que exporta para a Europa, para a China, esses não querem desmatar. Segundo o Globo, a equipe do petista o preparou por uma semana para a sabatina e o candidato contou com a ajuda de Chico Pinheiro, ex-funcionário da Globo que já passou pela bancada do Jornal Nacional para ter as respostas prontas. Você, Ana? Bom, não adiantou nada, né? Porque o sincericídio ontem do Lula foi inacreditável. Primeiro, vamos colocar os pingos nos is aqui. Ele fala sobre, né, essas fazendas aí com desmate, né, que o agronegócio é direitista, fascista. Eu quero trazer uma reportagem aqui de 2021 que diz o seguinte: soja de fazendas com desmate ilegal em Mato Grosso é exportada para a União Europeia e China, mostra um estudo aí. Pesquisa indica que 20% das importações do grão pelo bloco no Mato Grosso vem de fazendas com desmate ilegal. Aí chamar, né, o agronegócio de fascista, né, direitista e fascista é inacreditável. O agronegócio, que é uma das principais engrenagens econômicas, sociais, de crescimento, né? Inclusive dentro do tabuleiro geopolítico hoje no mundo. O Brasil hoje é considerado aí o celeiro do mundo, tá todo mundo de olho no Brasil. Os Estados Unidos, né? O próprio presidente Bolsonaro, quando esteve na reunião da Cúpula das Américas em Los Angeles, Joe Biden quis uma reunião ali particular para falar sobre o agronegócio brasileiro e a importância do agronegócio brasileiro para os americanos.
Agora, parecia um chá das 5, né? Ou um happy hour, como queiram. Depois do Fique em Casa, se puder, da Renata Vasconcelos, né, na sabatina aí, ou na Inquisição com o presidente Jair Bolsonaro, ontem nós ouvimos do William Bonner: o senhor não deve nada à justiça. Né? Lembrando que o ex-presidiário, ele foi descondenado, digamos assim, ele não foi inocentado, houve uma mudança de CEP, mas dentro de uma manobra aí ativista do próprio Supremo Tribunal Federal, mas o senhor não deve nada à justiça, foi outro tapa na cara dos apresentadores no povo brasileiro depois do Fique em Casa se puder. Ele disse também que a Lava Jato criou 4 milhões de desempregados, quebrou a indústria da engenharia, mas aí ele não foi questionado, né, sobre os acordos ali nada republicanos do governo dele com as empresas, né, de engenharia. E a Renata Vasconcelos, eu quero deixar aqui registrado que a minha querida ex-parceira de seleção brasileira, Fernanda Venturini, a melhor levantadora do mundo, ontem, Augusto, perdeu o posto de levantadora. Perfeito. Renata Vasconcelos, Renata ontem, ela ontem ganhou o troféu de melhor levantadora, porque só levantou bola redondinha para o Lula. Inclusive disse que o que o senhor acha da corrupção e da interferência na Polícia Federal deste governo. Nós estamos aqui a semana inteira falando exatamente de busca e apreensões da Polícia Federal a empresários ligados ao presidente Bolsonaro, e a Renata Vasconcelos perguntou ali, afirmou que havia interferência da Polícia Federal. E para finalizar, né, que nós precisamos colocar os pingos nos is, os apresentadores encamparam a narrativa, uma das narrativas favoritas sobre o tal orçamento secreto, né? Tentaram comparar o orçamento secreto com o mensalão, e vamos colocar os pingos nos is. Orçamento secreto não é publicado em diário oficial e também não é disponibilizado no portal da transparência. Nós estamos falando de emendas parlamentares, tudo dentro da legalidade. E agora é aguardar, né, o que o pessoal de Barretos hoje vai responder a essa declaração do ex-presidiário de que o agronegócio brasileiro é fascista. E o jornalista Chico Pinheiro, ex-apresentador da Globo, reagiu a essa informação que trouxemos também do jornal O Globo, de que ele teria ajudado Lula na preparação para a entrevista. Chico compartilhou a notícia no Twitter e escreveu: ninguém treina Pelé. Você, Fiuza, temos 2 minutos e meio. O amor é lindo, né? O amor é assim, Vitor, ele não tem barreiras, ele invade, ele explode, é fogo morro acima e água morro abaixo, né? E, então é isso, o amor, a explosão de uma paixão, ela transforma uma sabatina numa cortesia, né? Num ato de cortesia, numa exaltação, e você não precisa perguntar, você pode afirmar coisas que favoreçam aquele sabatinado. Então, assim, Vitor, é uma vergonha, né? É uma vergonha, e eu digo assim com tristeza, porque quem tem boa fé, quem gosta de jornalismo e quem aprendeu, né, a assistir ao longo de décadas a TV Globo, né, com a sua importância enorme para o país, principalmente com a sua teledramaturgia, a gente olha e vê, estão destruindo essa empresa, né? Estão destruindo essa emissora. O William Bonner fazer aquela afirmação é uma vergonha. A gente sempre fala, né, o Supremo Tribunal Federal descondenou o Lula. Claro que ele descondenou o Lula. O Lula é um condenado à corrupção, lavagem de dinheiro. Isso está absolutamente provado em todo o judiciário brasileiro. O William Bonner quer dizer que a justiça brasileira acabou? Aí só sobrou o Fachin? Ora, que vergonha! É claro que é um corrupto condenado, né? E isso jamais foi revogado. Como é que você trata alguém que foi condenado por corrupção, né? Um escândalo de bilhões de reais que afundou o país? Como é que você trata com esse carinho todo? É uma vergonha isso, né? Eu queria saber do Paulo Roberto Costa, do Delúbio, do Vacari, né?
da Rosemary, não é isso? Quem mais? É uma floresta, né, de personagens, de cúmplices, Gedimar, Valdebran, assim, em torno do Lula só tinha esse tipo de gente, não é isso? Nestor Cerveró, Renato Duque, com bilhões devolvidos, ele vem com essa conversinha de que o Ministério Público induziu essas pessoas a ganharem dinheiro com delações. Ô Bonner, isso é uma vergonha para a tua carreira, Bonner. Isso é uma vergonha. Você sabe, você leu os processos, e você tinha que dizer para o senhor Luiz Inácio que a Petrobras foi roubada sob as barbas dele, e segundo a justiça brasileira, com a coordenação dele. E aparecer essa história que não, o foro não era o correto, é Brasília. Ora, então tem que ser Pernambuco também. Abreu e Lima é em Pernambuco. Agora, a Lava Jato começou com a investigação dos doleiros no Paraná. Todo o escândalo começou a ser investigado lá. Então, agora não existe mais nada disso. Quer dizer, isso é muita irresponsabilidade, isso é você, de fato, fazer um aceno à corrupção. E a frase do William Bonner, que já foi citada pela Ana, o senhor não deve nada à justiça, é vergonhosa para o jornalismo, vergonhosa. E eu volto a dizer, eu não digo isso com nenhum prazer, nenhum prazer. A TV Globo é muito importante, eu acho que devo muito a essa empresa como um todo, já trabalhei no Globo, fiz grandes amigos lá, grandes talentos, e não se pode prestar uma coisa dessa. Estão achando que isso vai sair barato, estão achando que esse arranjo depois vai melhorar aqui o esquema, e nem acho que é esse esquema, não. Eu acho que já fizeram isso no governo Temer. O governo Temer não tinha hostilidade, não tinha essa guerra particular do presidente contra a emissora. E, no entanto, a emissora ficou insistindo durante 1 ano e meio que o Temer o Temer estava fazendo um governo de transição com as reformas que o Brasil precisava, desintoxicando a roubalheira petista, recuperando... São dados, não é que eu gosto do Temer, não são dados. Recuperando o risco, recuperando a Petrobras, recuperando o Banco Central como instituição respeitável que pode ser confiável, não aquele negócio da Dilma mandar o Tombini, baixa o juro aí. Aquilo foi uma bagunça, aquilo foi uma festa. E aí veio o governo de transição que trazia a agenda brasileira, que está aí também, que é democracia, que é instituições funcionando. Não era nada demais, tanto que os indicadores do governo Temer estão aí. Ele não botou o Renan Calheiros, que agora a gente vê o consórcio Força Renan, ele não botou o Renan Calheiros no governo. Ele botou o Meirelles, ele botou o William Goldfein, que é o melhor presidente do Banco Central do mundo em 2018. Qual é o problema? Tem que reconhecer, os dados estão aí. Não foi o governo da roubalheira. E passaram 1 ano e meio dizendo tem que manter isso, viu, tem que manter isso, viu, fingindo que era o Temer comprando o silêncio do Eduardo Cunha. Então, eu quero dizer o seguinte, esse tipo de conduta não dá em lugar bom, nem com todas as concessões que eventualmente se faz, que todas as vezes devem fazer, ninguém é santo, mas esse nível, este nível de impostura não vai dar em lugar bom, não tem como. Isso é uma vergonha. O Lula fez muito mal ao país. Ele foi mimado nessa entrevista. Eu não espero nada, nunca esperei do William Bonner e da Renata Vasconcelos, apesar de que na Globo tem grandes talentos ainda, né? Agora, a emissora, a instituição, é uma pena a gente ver ela se desmanchando com um monte de puxa-saco, né? Até alguns talentosos vindo junto, achando que essa é a grande oportunidade ou não querendo ver. Então, só para concluir, Vitor, a gente volta ao período da pandemia, né? Esse mesmo âncora que disse que o Lula não deve nada à justiça, ele afirmou isso, ele não perguntou. Isso é vergonhoso. Depois do STF, o Bonner descondenou o Lula. Isso é uma vergonha para o jornalismo, é uma vergonha para a Globo. Eu ainda torço pela Globo. Ela ainda é muito grande, que ela se recupere de forma saudável. Agora a gente volta para a pandemia e a gente vê as afirmações sobre a vacina segura, que não tem risco. A gente vê as afirmações
induzindo aquele lockdown de mentira, aquele distanciamento de mentira, com transportes abarrotados, com prefeitinhos de quinta categoria batendo no couro da população, fingindo que era segurança sanitária, aterrorizando, não é isso? E o protocolo Mandetta, o Mandetta sendo o grande oráculo da ciência. Então a gente compara isso com essa declaração do William Bonner, de que o Lula, seu candidato, o senhor não deve nada à justiça. Então, companheiros, aí não há credibilidade que resista. Eu espero que haja uma grande virada nessa instituição e que ela volte a ser tão importante quanto já foi. Você, Zé, suas impressões sobre essa entrevista em 2 minutos e meio, Zé? Eu confesso que eu não esperava muita coisa não, mas admito que foram longe demais. Veja bem, o Lula é inegável, ele também é um candidato lapidado. Eu disse aqui do Ciro Gomes que é um candidato lapidado, que tem uma conversa fácil, né? Que tem um discurso pronto. O Lula também. O Lula é um animal político. Esta frase eu escuto em todos os lugares onde o Lula já passou e vai passar. É assim que se fala no Congresso Nacional. Então, atrás desta lapidação artificial está uma pessoa que está por aqui de mágoas e quer voltar ao poder para se vingar, né? Esta entrevista, e eu antecipei antes, estava programada para ser parecida, ou pelo menos parecida, com a do presidente Jair Bolsonaro. Havia essa demanda, isso é claro, né? Isso não aconteceu. Tanto é assim que Lula no final disse: eu nunca pensei que 40 minutos passariam tão rápido assim. Passou rápido porque ele teve caminho fácil. Basta olhar aquela história do corpo fala, o início. Ele ali quase que pedindo desculpas e foi crescendo durante toda a entrevista e engoliu. Essa é a realidade, não tem como negar. O que acontece é o seguinte, que essa fala fácil, esta facilidade de engabelar, isso aí já venceu, o prazo já venceu e todo mundo sabe de que se trata apenas de um linguajar e não intenção de fazer um governo. Não é governo, é cuidar. Não é governo e nem cuidar. É interesse pessoal, poder a qualquer custo. O que eu vejo foi a diferença de tratamento. E isso ficou muito explícito. Depois daquela tentativa de travar o presidente Jair Bolsonaro, esperávamos que pelo menos fizesse a mesma coisa com Lula, mas não. O tempo foi total e até ajudaram. Queremos ouvi-lo também, Diogo Schelp, em 2 minutos e meio. Schelp. Eu queria pegar como gancho o comentário do Zé Maria, né, que ele falou que o Lula, no final da entrevista, disse que tinha passado rápido. Eu lembro que o presidente Jair Bolsonaro, no final da sabatina com o Jornal Nacional, também manifestou ali surpresa com o fato que tinha passado rápido a sabatina. Eu acho que se deve ali ao adrenalina que o candidato fica quando está ali respondendo as perguntas, sendo bombardeado com perguntas e acaba se concentrando e, enfim, tem essa sensação mesmo. O William Bonner começou mal a entrevista com aquela afirmação, né, absolvendo o Lula, dizendo que ele não tinha nada a dever, mas, no geral, as perguntas foram pertinentes, foram feitas as perguntas, ou pelo menos algumas delas, das que era possível fazer no tempo de 40 minutos, que eram realmente necessárias. Falou-se bastante sobre corrupção, ele foi questionado várias vezes sobre isso, inclusive foram feitos reforços em cima das respostas que ele deu, né, questionamentos em cima daquilo. De fato, né, o ex-presidente Lula mentiu bastante nessa sabatina, mentiu tanto quanto Bolsonaro mentiu na sabatina ao Jornal Nacional, só que em temas diferentes. Bolsonaro mentiu, por exemplo, em relação à gestão da pandemia, sua gestão na pandemia, sobre, por exemplo, não ter feito, segundo ele, não ter feito piadas sobre as vítimas de Covid, o que não é verdade, sobre não ter atrasado ou demorado para comprar as vacinas quando elas já estavam disponíveis, o que também não é verdade, né? E entre outros. Ele também mentiu sobre a relação dele com o STF, também mentiu, por exemplo, sobre as políticas ambientais do governo. Mas, em relação às mentiras do Lula, que de fato tiveram menos contestação por parte de Bonner e de Renata Vasconcelos do que teve o presidente Jair Bolsonaro, daí o fato da entrevista de Bolsonaro ter sido muito mais cheia de interrupções, o que se pode dizer é o seguinte: eu acho que os 2 blocos assim, de falácias muito fortes que teve na sabatina de Lula foi, primeiro, a de corrupção, né, em que ele diz que está falando abertamente sobre a corrupção, diz que por ter tido
as delações em que as pessoas admitiram terem feito corrupção, então não havia como negar, como questionar, mas ele falou como se não tivesse nada a ver com aquilo, né? Como se não tivesse nada a ver com todo aquele gigantesco esquema de corrupção que aconteceu nos governos do PT. E também como se não houvesse, né, aqueles petistas que foram condenados, como se eles não continuassem no entorno dele, né? E como se ele próprio também não tivesse se beneficiado das relações, por exemplo, que ele teve com as empresas pegas na Lava Jato. O outro bloco de falácias aí da entrevista foi sobre as amizades com as ditaduras amigas, né? Ele usou aquela velha desculpa de sempre, que ele vem usando também nos discursos, né, de que ele respeita a autodeterminação dos povos. Mas ele omitiu que no passado, essas amizades com essas ditaduras ou com esses governos ocultavam interesses escusos, né, que eram os interesses das empresas que tinham acesso privilegiado aos mercados desses países ou a obras e projetos nesses países e que retribuíam em duas frentes, lá e aqui, né, na forma de subornos. Eu acho que foi uma entrevista interessante, certamente, de fato, teve um tom bem menos duro do que teve com o Jair Bolsonaro, mas não vejo como negativo, não. Eu acho que os jornalistas desempenharam o papel que eles deviam ter desempenhado também em todas as entrevistas. Então foi interessante ver isso e verificar que as falácias de Lula e essas mentiras, né, elas estão bem afinadas e ele tem conseguido e conseguiu nessa sabatina evitar as interrupções e as interferências, deixou atônito, né, deixou quase tontos ali os âncoras, porque não deixou brecha para essas contestações. Antes do seu comentário, Augusto, mais uma reação. O cantor Caetano Veloso disse que se emocionou com a sabatina de ontem. Ele postou no Twitter o seguinte: chorei vendo Lula no JN, mais do que quando votei nele em 2002. Tanto da nossa história, racionalmente falando, meu candidato é Ciro, mas Lula arrebata. Sou um brasileiro típico, voto em Lula. Rio de Janeiro inteligente, vote em Marcelo Freixo. Nada de falsas nuances. Augusto. Bonito amor, né? Como disse já o Guilherme. Vamos lá. O Lula não inibiu os entrevistadores, digamos assim. O Lula foi recebido como um parceiro. Eu quero ver aqui, tem um levantamento sobre o debate que mostra isso, está aqui, com números. Tempo da entrevista, né? Os entrevistadores usaram com o Lula, o Lula falou por 29... Não, eles falaram com... Deixa eu ver aqui. Tempo da entrevista. Bolsonaro falou 22 minutos e 48, Lula 29 minutos e 33. 43% do tempo foi usado pelos entrevistadores com o Bolsonaro, que falou 56,88%. O Lula falou 73,40%. Interrupções dos entrevistadores. Com o Lula, 6. Com o Bolsonaro, 19. Fala sobreposta dos entrevistadores. Com o Lula, 0. Com o Bolsonaro, 17. Mudança abrupta de tema. Com o Lula, 0. Com o Bolsonaro, 4. Bom, o que aconteceu ontem foi a prova definitiva de que o Jornal Nacional, a sabatina do Jornal Nacional foi transformada num palanque do Lula. Ele foi recebido, a primeira pergunta que condenou o Bolsonaro, no caso do Bolsonaro, condenou o atual presidente aí ao quinto dos infernos, absolveu o Lula. Lula não tem nada a acertar com a justiça. Ele foi absolvido, como sabe qualquer bebê de colo, de crimes que cometeu pela chicana inventada pelo ministro Fachin, que decidiu transferir os processos para Brasília porque ele sabia que ocorreria a prescrição. O Lula, condenado em 3 instâncias por 9 juízes pela roubalheira do sítio de Atibaia e do triplex do Guarujá, ele foi
Ele não foi condenado, ele não continuou preso porque o processo prescreveu. Acabou o prazo do processo, foi por isso. Então dizer que não deve nada à justiça é muito cinismo, que poderia ser compensado por outros métodos e modos. Vamos lá. Nós escrevemos na revista Oeste sobre isso. O Guilherme escreveu sobre o Ciro, a Ana Paula escreveu sobre as sabatinas do Lula e do Bolsonaro, e eu escrevi também sobre o mesmo tema. É o seguinte, eu fiquei comovido, né, por ver aquele ambiente tão fofo. A Renata Vasconcelos estava com aquela voz, né, de quem acabou de comungar na missa das 8 e foi vacinada e recebeu aquela vacina que imuniza até a tentação do menor pecado venial. Ela estava um doce, a professorinha, né? Mas o senhor não sente remorso? O senhor não sente remorso pela morte de mais de 600 mil pessoas? Bolsonaro argumentava, mas o senhor, ela voltava à pergunta porque ela queria que ele se ajoelhasse no milho que havia no palco lá e pedisse desculpas, batendo no peito a todos os mortos pelo vírus chinês, até segunda ordem. Ontem foi uma maravilha. Eles quase pediram desculpas para perguntar. O clima cordialíssimo. O MST não invadiu terras produtivas. Como é que pode alguém falar uma coisa dessas sem ouvir, na sequência, que eles destruíram até laboratórios no Rio Grande do Sul, até laboratórios rurais. Aí vem essa, o Bolsonaro distribuiu entre armas, o Lula dizendo, distribuiu armas entre o pessoal do agro que gosta de matar gente. E ninguém lembrou que o Lulinha, entre outras malandragens, também prospera com fazendas, que comprou não se sabe direito com que dinheiro. Ele tem fazendas em Minas e no Pará. E trabalha com agronegócio. Ele também foi beneficiado pelo pai. Ninguém perguntou ao Lula como é que se arruma um amigo que permite que você passe 111 fins de semana no sítio dele, pendurando retratos da família na parede. Eu nunca encontrei amigo assim, deixando os seus remédios, tal, mas o sítio é de um amigo meu, né? Como dizia o Lula. A palavra petrolão não foi, o termo petrolão não foi pronunciado nenhuma única vez. Mensalão, uma vez. E foi comparado ao orçamento secreto que foi aprovado pelo Congresso. Bolsonaro não tem nada com isso. Depois ele diz, não, mas quem manda é o Lira. Mas quem manda? É o Bolsonaro que criou aquilo ou o Lira? O Lula se contradizia e seguia o clima risonho, cordial, era um amigo que estava lá. O Bolsonaro era só focalizado de perfil. Quem mexe com televisão sabe perfeitamente que muda tudo quando você fala para a câmera. É outra coisa. E o Lula falou o tempo todo, como se fosse um pronunciamento presidencial. Com o Bolsonaro, como o próprio Bolsonaro resumiu, foi o pronunciamento de William Bonner. O Bolsonaro entrou ali como coadjuvante. Ele e a Renata Vasconcelos. Ninguém se lembrou de perguntar por que um homem que luta tanto pela democracia acha que Cuba não é uma ditadura, nem a Venezuela. Também não entrou em discussão isso aí. Tempo houve. É que eles entregaram para o Lula. Regulamentar, lembrou Ana, regular a imprensa, não é censura? Também os jornalistas esqueceram disso. Agronegócio é fascista, nada a declarar, nada a comentar. O Vavá, irmão dele, né, que também é chegado a uma malandragem, só ganhava 2.500 por mês. Isso só prova que o Lula é um péssimo irmão, que a família dele enriqueceu enquanto ele passou pelo poder. E ele tratou tudo como se fossem os outros os responsáveis. Quem nomeou? Quem nomeou o Palocci? Por que não se tocou na delação premiada do Palocci,
que diz que o Lula recebia de propina até no avião presidencial. Pode se esgotar a corrupção ocorrida no governo Lula e no governo do PT em um bloco? É possível fazer isso? É justo fazer isso? E a Dilma também não é responsabilidade dele. Agora ele ama o Alckmin. Foi a Dilma que não o consultava que criou problemas. Enfim, os jornalistas mostraram o que se faz para demitir a ética que deve orientar qualquer entrevista e como se faz para abrir mão do sentimento da vergonha. Foi isso que aconteceu.